Capítulo 4. Pesadelos numa noite chuvosa. Quando o último período estava terminando, gotículas começaram a martelar os vidros das janelas, e quando o professor deixou a escola, a chuva já caía de verdade. O som da água ricocheteando em sua capa impermeável com capuz era quase ensurdecedor. Passei um pouco da conta na graxa desta aqui, ruminou o Sr. Mayer enquanto caminhava pelo atalho enlameado. Quanto mais espessa a gordura de tigre-lobisomem usada para tratar os pesados couros de alce, mais rápido eles secavam. E nas violentas rajadas características da região, o casaco endurecido produzia um som semelhante ao de bochechas sendo estapeadas. Não haviam se passado nem 5 minutos desde que atravessara o portão da escola, quando o barulho se intensificou ainda mais, e o professor começou a se arrepender da pressa em voltar para casa. Não conseguia enxergar nem 5 metros à frente. Ainda assim, para aldeões ameaçados pela nobreza sugadora de sangue, a chuva era um dos sons mais bem-vindos. Como se poderia esperar das lendas sobre a incapacidade dos vampiros de atravessar água corrente? Estatisticamente falando, a incidência de ataques em dias chuvosos era para todos os efeitos nula. Embora fizessem caretas, aquelas pessoas da fronteira avançavam apressadas para casa, cheias de alívio. O que diabos? Ao perceber uma silhueta movendo-se com velocidade desumana através das cortinas de chuva, o professor parou. Parecia, sem dúvida, algo muito semelhante a um homem, mas sua maneira bizarra de se mover, de algum modo diferente da de uma pessoa comum, lançou uma sombra de mau presságio sobre seu coração. Todos os demônios d'água e espíritos fluviais, cruéis, que adoravam sair em dias de chuva, haviam sido exterminados anos antes, e os talismãs instalados em pontos estratégicos ao redor da vila deveriam manter a área segura contra criaturas semelhantes até o fim dos tempos. Mas, se isso era verdade, então o que poderia ser aquela figura? Lembrando-se de que havia uma fazenda isolada na direção para onde a figura desaparecera, o Sr. Mayer voltou-se na direção da escola. Esperava conseguir ajuda. Mas a fazenda ficava a pouco mais de 400 metros dali, distância mais do que suficiente para que o medo em seu peito se tornasse realidade. Hesitando apenas por um instante, o Sr. Mayer saiu em perseguição à figura sombria. Um estreito caminho de pedestres serpenteava entre campos plantados, com hortaliças gigantescas. A camada macia de terra era rasgada pela chuva impiedosa, levantando um spray contínuo de lama amarelada. Aqui e ali, ouvia-se o estalo seco de folhas se partindo de seus caules. A figura já havia desaparecido completamente de seu campo de visão. Sem dúvida, dirigia-se à fazenda. O Sr. Mayer acelerou o passo. Seus temores tinham fundamento. Quando a silhueta da casa da fazenda emergiu no mundo encharcado pela chuva, um grito rasgou o rugido da tempestade. Ouviu-se algo se partindo, e então o som foi engolido por um urro que não podia ser atribuído nem a homem nem a fera. O professor disparou em corrida, arrancando o casaco. Enquanto corria, tateou o bolso do paletó e puxou, desajeitado, um tubo disparador de chumbo grosso destinado à autodefesa. Ele ficou paralisado diante da porta da casa. A porta em si estava intacta, mas na parede de barro ao lado havia um buraco enorme, escancarado como uma goela enegrecida. Grande o bastante para um homem adulto atravessar sem dificuldade. As pernas do professor fraquejaram ao pensar na força brutal necessária para abrir aquilo. Outro grito, desta vez, era a voz de uma criança. O medo foi banido num instante por um poderoso senso de dever profissional, e o Sr. Mayer lançou-se para dentro. O professor jamais poderia ter imaginado a cena que veria naquele primeiro batimento do coração. Uma visão que substituiu seu senso de missão por uma espécie de torpor. Seu campo de visão foi tomado por um amplo cômodo e pelo corpo de uma mulher estendido no chão de terra. Sobre a forma opulenta de quem parecia ser a esposa do fazendeiro, contorcia-se uma coisa de cabelos desgrenhados. Aquela coisa, fosse o que fosse,
Tinha aproximadamente o tamanho de uma criança de 7 ou 8 anos. Um seio farto escapava das roupas rasgadas da mulher, e sobre ele se arrastava uma língua escarlate. Havia um som de lambidas, mas não era o tipo de som produzido pelas brincadeiras amorosas entre homens e mulheres. A criatura sorvia a vermelhidão que escorria pelo busto da mulher, partindo da base de sua garganta. A cabeça negra moveu-se sobre o seio e o corpo da mulher estremeceu. A criatura ergueu lentamente o rosto para encarar o professor. Tinha maçãs do rosto estranhamente salientes e olhos fundos. Não havia o menor vestígio de humanidade em suas órbitas injetadas de sangue, e seus lábios, notáveis apenas pelo tamanho, retorciam-se num sorriso maligno diante da aparição de nova presa. Com um baque úmido, cuspiu algo no chão de terra. Não era preciso ver os dentes manchados de sangue para saber que o que cuspira era a ponta de um seio, mastigada até a exaustão. A porta lateral rangeu ao se abrir. Aos olhos do senhor Mayer, o que saiu do cômodo dos fundos parecia um lobisomem com o corpo de uma criança preso entre as mandíbulas. Ele ainda segurava o tubo de chumbo grosso, mas não o apontou para nenhuma das criaturas. Não era apenas um professor, era também um homem da fronteira. Demônios e monstruosidades habitavam o mundo ao redor, e ele conhecia meios de lidar com eles. Em 2 ocasiões anteriores, repelira ataques com aquela arma, uma arpia certa vez e uma serpente-homem em outra. Mas agora não conseguia se mover. Ao perceber o caminho para o qual seus pensamentos começavam a deslizar, o professor começou a tremer violentamente. A criatura que roía o cadáver da mulher se ergueu, enquanto a outra, que se arrastava de 4, deixou cair o corpo da criança. Os monstros se aproximaram. Parem! Não cheguem perto de mim. As palavras mal escaparam de sua garganta. O tubo de chumbo tremia de um lado para o outro, incapaz de se fixar em um alvo. 2 criaturas, tentou convencer a si mesmo. 2 coisas, não pessoas. Olhos enlouquecidos apenas pelo desejo de matar ardiam como chamas, e lábios manchados de sangue se retraíam, expondo fileiras de dentes. Dentes comuns, humanos. Essas coisas são iguais a mim, pensou o professor. Da frente e do flanco, formas escuras se lançaram sobre ele. Parem com isso! Um estampido ensurdecedor e 30 esferas de chumbo sufocaram o grito do professor. Do lado de fora, a tempestade se intensificava. Enquanto aquela pequena, porém terrível batalha ocorria numa extremidade da vila, Lina já havia retornado à sua casa. Depois do que acontecera nas ruínas, não era surpresa que ela não conseguisse se concentrar nas aulas, mas a causa de sua depressão peculiar eram as palavras de D. Não me siga mais. Foi isso que ele lhe dissera. À luz de como ela se via como assistente do jovem caçador de vampiros, a ordem de D foi um golpe doloroso em seu orgulho. Não posso perder a cabeça. Tenho que fazê-lo retirar isso. Tendo esses 2 sentimentos em mente, Lina largou a mochila em seu quarto e, em seguida, irrompeu no domínio de D, o celeiro. O cavalo de D estava amarrado em uma das baias. Ótimo, pensou. Ele está aqui. Agora já vi de tudo, exclamou com assombro diante daquele quadro inesperado se transformando em palavras por conta própria. Ela ouvira do prefeito que D era um dampiro e tinha algum conhecimento sobre a natureza deles. Embora tivesse certeza de que ele estaria dormindo ou se alimentando, D havia, na verdade, encontrado uma escrivaninha e uma cadeira de madeira que tinham sido levadas para o celeiro anos antes. Agora ele estava ali, sacudindo algo que parecia um pequeno frasco. Aproximando-se atônita, Lina viu os instrumentos dispostos sobre a mesa. Seus olhos se arregalaram outra vez, e desta vez ainda mais. Não apenas havia vários cilindros prateados e frascos de remédios cheios de líquidos em tonalidades inquietantes, como também um suporte com frascos dos quais se erguiam vapores pálidos. E, a menos que sua visão a estivesse enganando,
Ao lado do suporte, um microcomputador zumbia de forma apagada, emitindo lampejos de luz azul ciano. Uau! Todos os caçadores de vampiros sabem fazer análise química? Embora provavelmente já tivesse notado a visitante há algum tempo, D não fez menção de se virar para ela. Mas isso não significava necessariamente hostilidade. Ei! Chamou Lina, firmando os ombros, pronta para um embate. Achei que eu tivesse dispensado minha assistente. Oba! Lina estalou os dedos e um sorriso se abriu em seu rosto. O que há de tão engraçado? Parece que vou poder ser sua assistente de novo. Ah, nem tente sair dessa falando. Ainda vejo esperança para mim do jeito que você formulou isso. Veja bem, eu também leio mentes. Sei perfeitamente para onde seus pensamentos estão indo. Só os seus e de mais ninguém, pensou Lina. D virou-se para ela. Se eu disser de outro jeito, você vai embora? O corpo de Lina estremeceu com um frio provocado por algo contido naquele tom suave. Ainda assim, ela balançou a cabeça da forma mais despreocupada possível. Nem na sua vida de caçador de vampiros. Ela se perguntou o que faria se suas palavras o tivessem ofendido, mas D apenas voltou-se para a mesa impassível. Lina não perdeu tempo e se aproximou. Desviando o olhar para o computador, disse: uma estimativa de 14,3 gramas por 100 centímetros cúbicos, 4,5 milhões por milímetro cúbico. Isso é a taxa de hemoglobina e a contagem de glóbulos vermelhos de uma mulher. Alguém mais foi atacado? D voltou-se para ela. Boa observação. Ele não se referia ao incidente perturbador, mas à interpretação que ela fizera dos dados numéricos exibidos na tela. O que você esperava de uma prodígio? Lina riu, estufando o peito já generoso. Um segundo depois, aproximou o rosto do Didê. Sua assistente gostaria de saber uma coisa, chefe. De quem é esse sangue? D encontrou o olhar travesso da garota, com seus olhos cintilantes, e, em seguida, virou-se para o outro lado. Essa foi inesperada. Ele acha que vou desistir tão fácil assim? Tudo bem, disse Lina. Não me diga. Acho que vou ter que acompanhar você e fazer as coisas do meu jeito. Onde quer que vá, eu estarei lá, com minha própria agenda. Então tente não ficar irritado quando eu pisotear todas as suas preciosas evidências. Faça como quiser. Fim de conversa. Claro que fazer birra não faria D mudar de ideia. E sair dali naquele estado seria humilhante. Lina acabou se inclinando sobre o computador. Uma vez, anos atrás, ela vira um computador que um comerciante itinerante trouxera à cidade. Um legado da desaparecida cultura científica da nobreza. Computadores eram raros. E mais raras ainda eram as pessoas capazes de usá-los. Claramente, aquele devia ser um dos modelos mais avançados, com a capacidade integrada de tirar inferências além das funções usuais de análise de dados. Ainda assim, era difícil acreditar que um caçador de vampiros estivesse habituado a usar um dispositivo daqueles. Os dedos de D roçaram suavemente a esfera magnética e a imagem na tela mudou. 16 gramas de hemoglobina. Contagem sanguínea de 5 milhões. Esse é de um homem. D, você não acha que havia gotas do sangue da mulher no meio da floresta onde Quarry foi encontrado? Graças à alta umidade, ainda não tinha secado por completo. O cheiro também permanecia. Acrescentei a isso um pouco do sangue da mulher da noite passada. Quando Lina estava prestes a pular de alegria por finalmente receber uma resposta civilizada, o computador começou a exibir algo além de números. De cima a baixo, da esquerda para a direita, o brilho pálido arrastava sua cauda luminosa. Ah, entendi. A partir da saliva misturada ao sangue da vítima, dá para deduzir quem o nobre realmente é. Sensacional! Lina fixou na tela um olhar dividido entre medo e curiosidade, onde os clarões erráticos se tocavam. Agrupavam-se pontos luminosos que mudavam de posição de um modo momentaneamente vertiginoso. Em instantes, um único rosto foi delineado no visor verde escuro.
Lina engoliu em seco. Reconhece? Perguntou D. Lina balançou a cabeça. A tela mostrava uma imagem tridimensional de um homem que ela jamais vira. A mão de D se moveu e o ângulo do rosto mudou várias vezes, mas Lina não se lembrava de ninguém parecido. Não é ninguém da vila, nem o Tagil. Que alívio! Isso pareceu dissipar parte de suas dúvidas. O som da chuva caindo chegou-lhe com nitidez aos ouvidos. Por que você está chorando? Perguntou D, desligando o computador. A amostra de sangue que ele coletara na floresta já havia secado, tornando impossível agora deduzir a identidade da mulher que fora mordida ali. Resmungou Lina, virando-se e enxugando os olhos. Dias chuvosos deixam as pessoas sentimentais, sabia? Que tipo de garota eu seria se isso não acontecesse comigo? Ela esperava que D retomasse a conversa, mas ele apenas olhou para fora da entrada, comentando como a chuva estava realmente forte. Por que a nobreza tem tantos problemas com a chuva? Lina se perguntava isso havia anos. Quando era pequena, sempre que surgiam rumores de nobres aparecendo em alguma vila distante, ela só era autorizada a sair de casa em dias chuvosos. Eu também não sei, respondeu D, e seu rosto ficou estranhamente pálido. Ele se perguntava por que se dava ao trabalho de responder a cada pergunta da garota. Do ponto de vista biológico, ainda restam muitos mistérios sobre o funcionamento do metabolismo deles. Por que só conseguem se mover à noite, como seus corpos podem curar ferimentos de bala, ou por que podem ser destruídos com uma única estaca de madeira. O mesmo vale para a incapacidade de atravessar água corrente ou para o fato de que dias chuvosos os impedem de sair. É bastante irônico que tantas falhas persistam numa espécie que alcançou o que se acredita ser o ápice da evolução biológica, a verdadeira imortalidade. Parece que a luz reveladora da ciência não é perfeita, afinal, disse Lina, os olhos brilhando de curiosidade. Será que a própria nobreza algum dia resolveu esses mistérios? Até onde sei. D balançou a cabeça. Fraquezas biológicas estão ligadas a algum defeito da espécie. Se tivessem encontrado uma pista, alguma explicação, duvido que o dia em que os homens passaram a governar a Terra tivesse chegado. Os nobres desapareceram da história sem sequer saber por que estavam condenados. No fim das contas, suponho que tenham lidado com isso com uma certa dignidade. Um defeito fundamental da espécie, murmurou Lina, profundamente tocada pelo que D dissera. A nobreza morreu enquanto a humanidade permaneceu, mas mesmo agora ainda temos medo de visões daqueles que já se foram. Não parece meio lamentável para os supostos governantes da Terra? D permaneceu em silêncio enquanto se dirigia à entrada e estendia a mão para a cascata de água que despencava do beiral. Ao fazê-lo, seus olhos se fixaram em um ponto lá fora. Lina inclinou a cabeça, intrigada, e foi até ele. Além do véu cinzento e borrado, viam-se o perfil da colina e várias silhuetas humanas. Pessoas erguendo e baixando enxadas. Também se ouvia o zumbido de tratores atômicos. Se não se importasse em se molhar um pouco, aquele era o melhor clima possível para trabalhar algumas horas extras nos campos sem a ameaça da temida nobreza. Se eu saísse agora, minha temperatura corporal cairia quase 4 graus, disse D, observando as gotas se espatifarem contra sua mão estendida. Minha velocidade de corrida cairia cerca de 30%, já que todo o meu metabolismo desaceleraria. Por outro lado, a sua espécie... Lendo o olhar distante nos olhos de D, Lina sentiu uma dor aguda pelo destino que aquele belo jovem carregava. Como seria nascer do sangue de um nobre e de um mortal? Ao caçar um dos dois, o que se passava em seu coração? Lina segurou o braço encharcado de D. O quê? Segurando tudo a partir do pulso com ambas as mãos, Lina pressionou o braço contra a própria face sem dizer uma palavra. A mão dele é tão fria, mas talvez eu consiga aquecê-la um pouquinho. Talvez isso faça a minha temperatura se tornar a dele. Lina fechou os olhos e ouviu apenas o som da chuva.
De repente, a sensação mais sinistra atingiu seu rosto. Arrepios brotaram por todo o corpo e Lina soltou a mão de D. O olhar dele não havia se movido nem 1 milímetro. Seu perfil ainda apontava na mesma direção. Mas o que agora se erguia diante da garota não era mais o mesmo jovem belo, solitário e orgulhoso. Não saia deste lugar. As palavras de despedida vinham carregadas de uma autoridade impossível de desobedecer. O caçador de vampiros avançou para dentro da chuva que caía. Levou quase 1 minuto para Lina perceber que ele também carregava sua espada longa na mão esquerda. A velocidade de D não parecia ter diminuído em nada. 100 metros foram vencidos em menos de 6 segundos. Ele sequer fechou os olhos contra a chuva açoitada pelo vento que castigava seu rosto. Saltando o cercado com facilidade, entrou no campo. Isso não lhe causou o menor atraso. Nem mesmo o lamaçal ousaria tentar prender seus pés ou fazê-lo escorregar. Alcançou o destino, a cerca de 50 metros dali, em outros 3 segundos cravados. Os agricultores haviam formado um círculo, mas se sobressaltaram quando a aura macabra os atingiu. Os rostos se encheram de medo enquanto abriam caminho. D ajoelhou-se ao lado da coisa estendida no chão. A criatura tinha um corpo diminuto e era coroada por uma cabeça de cabelos longos. Sua carne era pálida e azulada, como a de alguém que se afoga, mas algo vermelho escorria dela. Aparentemente, ainda havia um resquício de vida. D não teve dificuldade alguma em virar o corpo. Um murmúrio percorreu os agricultores reunidos. O peito e o flanco da criatura exibiam diversos orifícios de entrada, provavelmente deixados por chumbo grosso, a julgar pela dispersão. — De onde veio? Perguntou D, sem se virar. — Dali, da direção da escola, respondeu uma voz trêmula. — Relaxem, ela não vai se mexer mais, disse D, apontando para a criatura. Levem-na para o celeiro do prefeito. Ou, se não quiserem tocá-la, chamem o xerife. Você faça isso. Não é esse o seu trabalho? Protestou alguém do outro lado do grupo. Se a gente tocar nessa abominação, nossas mãos vão apodrecer e cair. Inferno, eu digo que um monstro devia limpar a sujeira do outro. As palavras cuspidas com ousadia transformaram-se num grito estridente, e o fazendeiro caiu no chão. Nada havia acontecido, exceto D se levantar novamente. Mas, quando o vento e a chuva subitamente se intensificaram, os homens viram algo arder com uma luz vermelha brilhante. Os olhos de D, eu disse para levarem. Seu tom não havia mudado em nada. Se algo, estava ainda mais calmo. Mas os homens pareceram sentir algo ali e se atropelaram para ser os primeiros a alcançar o cadáver da criatura. Sem lhes lançar outro olhar, D retornou ao celeiro com a mesma velocidade com que chegara. Lina e o prefeito estavam parados na entrada. — Que diabos está acontecendo? Perguntou o velho. Seus olhos cercados de rugas brilhavam com algo próximo da loucura. Respondendo apenas com um simples — eu não sei, D entrou rapidamente e fez os preparativos necessários. Vestiu o casaco e o chapéu de viajante. Ao seu redor, e apenas ao redor dele, o fluxo do tempo parecia diferente. Do ponto de vista do prefeito e de Lina, as roupas pareciam mover-se até o corpo de D, como se atraídas magneticamente. Menos de 10 segundos após retornar, D passou pelos dois outra vez, já a caminho da saída. Um bom tempo depois de o trovão dos cascos ferrados desaparecer nos confins da chuva, os agricultores entraram no celeiro carregando os restos da criatura. Após percorrer cerca de 2 quilômetros, D deteve o cavalo. Olhos mortais não veriam nada além da chuva, mas D distinguia a silhueta negra da escola oscilando a uns 500 metros à frente. Perdi o rastro. Sua vez, disse ele, à mão esquerda. A palma se inflou e se distendeu, transformando-se num rosto masculino que dispensava apresentações. O carbúnculo de semblante grotesco. Num tom de indisfarçável desagrado, ele disse: bem no meio de um sonho bom. Ué, está chovendo?
Mal terminou a frase e abriu a boquinha para engolir com avidez sua parte do dilúvio torrencial. E o rastro? Pressionou D. Havia uma frieza irada em sua voz. Calma aí. Só porque eu estava dormindo, não quer dizer que não fiquei com fome. A leste daqui, uns 400 metros, mais ou menos. Parecia que ambos, D e o companheiro em sua palma, conseguiam captar o odor sangrento da fera que desaparecera sob a chuva pesada. Em menos de 1 minuto, D atravessava a entrada de uma fazenda isolada, a mesma casa onde, apenas 1 hora antes, o Sr. Mayer encontrara a tragédia. O cheiro espesso de sangue atacou-lhe as narinas. No chão de terra do cômodo jaziam os corpos da esposa do fazendeiro e da criança. Confirmando que ambos estavam mortos, D ajoelhou-se à entrada do aposento. A força vital havia sido derramada sobre a terra batida, e as manchas se estendiam para fora como uma serpente. Provavelmente sangue da monstruosidade. Assim como fizera na floresta, delacrou um pouco da terra ensanguentada num frasco de vidro retirado de uma bolsa em seu cinto de combate, e, em seguida, pegou outro objeto com a mão direita. O cilindro de chumbo grosso. Era o que o Sr. Mayer havia usado, embora D não soubesse disso. Apontando o cano para a mão esquerda, perguntou. E então, disparado há cerca de 1 hora. Pelo estado daqueles corpos, isso não foi obra de um nobre. Eram 2. Um deles era a coisa no campo, suponho. Então, de quem é esse sangue? Do dono da arma ou daquilo que ele atingiu? Não dá para dizer, mas não há mais ninguém aqui. D levantou-se e saiu. Mais uma vez, o vento e a chuva envolveram seu perfil elegante. Não há necessidade de eu me envolver com nada além de vampiros, mas aquelas coisas, murmurou D quando ia apoiar o pé no estribo. De repente, seu corpo se retesou. Não havia nada nem ninguém por perto. Nada. Ainda assim, D não se moveu um músculo. Talvez não pudesse, talvez simplesmente não quisesse. Em algum ponto atrás dele, nem perto, nem longe, uma certa presença irrompeu na existência. D. Não foi uma voz que o chamou, mas a própria presença. Eu sabia que você viria. Você estava aqui, não estava? A voz de D era quase mecânica. Pela forma como falou, parecia conhecer quem quer que fosse o dono daquela presença. Estou procurando por você há muito tempo. Muito provavelmente falhou, murmurou a presença com gravidade. É melhor que venha mais uma vez ao centro de computação. Eu estou sempre lá. A mão direita de D se moveu. Um golpe letal varreu o ar. Muito provavelmente falhou. A chuva respingou contra a espada longa nua quando D girou. Eu estou no centro de computação. Como se fosse despedaçada aos 4 ventos pela agulha de madeira que avançava em silêncio absoluto, a presença foi engolida pela escuridão. D permaneceu encarando o ponto vazio no espaço, enquanto a chuva, ricocheteando em cada centímetro de seu corpo, soava como uma gargalhada de escárnio. A casa do prefeito era fustigada por ondas tempestuosas do sobrenatural. Nobres que caminhavam à luz do dia já eram mais do que suficientes para gelar o sangue de toda a vila. Agora, um novo tipo de monstro havia surgido e atacado uma fazenda. O desaparecimento de mais um aldeão apenas agravava as preocupações do prefeito. Depois de ouvir o relato de D, o xerife e um grupo do comitê de vigilância visitaram o local. Com base nos outros cadáveres e na enorme quantidade de sangue derramado sobre o chão de terra, chegou-se ao consenso de que o Sr. Mayer muito provavelmente fora morto. Sua identidade foi confirmada quando um membro do comitê de vigilância verificou que o cilindro de chumbo grosso trazido por D pertencia ao professor. O cadáver da monstruosidade foi levado à casa do médico da vila para dissecação, mas as notícias que vieram daí tampouco foram animadoras. Não se tratava de uma criatura, mas de um ser humano. Embora apresentasse diferenças em relação aos demais, no que dizia respeito à estrutura óssea, à musculatura e às regiões intestinais. Ao todo, quase 200 discrepâncias distintas haviam sido registradas. Nenhuma incisão,
fora feita na cabeça, mas, pela forma do crânio, o médico concluiu que o cérebro era extremamente pequeno. Sua inteligência seria reduzida de forma proporcional. Quanto ao motivo de a cabeça não ter sido aberta, o governo estipulava que, quando novas formas de vida fossem descobertas, o cérebro deveria ser devidamente refrigerado e enviado à capital, crânio e tudo. Foi então que D, que por acaso estava presente, fez um pedido surpreendente. Ele queria que lhe emprestassem o cadáver e as vísceras durante a noite. Mas para que diabos? Gritou o prefeito franzindo a testa. Assim como o médico, ele se mostrava altamente cético. Gostaria de examiná-los com meus próprios instrumentos, sem qualquer intenção de desrespeito. Talvez a famosa aura arcana tivesse roçado suavemente a nuca deles, pois o médico empalideceu e se calou, enquanto o prefeito assentiu a contragosto. Afinal, fora ele quem chamara D à vila, e embora os resultados até então mal pudessem ser considerados favoráveis, depois de testemunhar na noite anterior o poder aterrador do vampiro, sabia no fundo dos ossos que apenas aquele belo jovem seria capaz de abatê-lo, fosse lá o que fosse. Faça como quiser, mas só por hoje. Amanhã vai para a capital, mas estou mais interessado no que você pretende fazer com a mulher. A mulher em questão era a esposa de Kaiser, que fora atacada por um vampiro 2 vezes e agora jazia na cama, suspensa entre a vida e a morte. Um jovem do comitê de vigilância fazia guarda dia e noite ao seu lado, estaca em punho. O marido ainda não havia retornado. Não há problema, tragam-na para o celeiro junto com o cadáver. E assim ficou decidido que D passaria a noite com um par de corpos. Com tudo o que acontecera, o surgimento de novas criaturas monstruosas, o encontro com aquela presença sob o aguaceiro e o golpe mortal cortando apenas o vazio, os nervos de D só podiam ser extraordinários para que ele não demonstrasse o menor sinal de excitação ou preocupação. Quando recebeu do xerife a notícia de que a busca exaustiva pela vila não produzira resultado algum, D manteve-se sereno. Talvez porque desde o início não esperasse nada. E quando lhe disseram que o Sr. Meyer não havia voltado para casa, D sequer arqueou uma sobrancelha. Deixado sozinho no celeiro, D permaneceu de pé junto à bancada onde repousava a monstruosidade. Ao lado dela, havia vários frascos contendo seus órgãos em formol, o vidro refletindo de maneira áspera a luz de uma lâmpada de mercúrio no teto. Tanto o corpo quanto os frascos haviam sido trazidos da casa do médico. Do lado de fora, a chuva fazia um barulho considerável. "Está aí?" perguntou D em voz baixa. Tô sim", respondeu sua palma. O rosto já começava a emergir. D manteve a mão esquerda sobre o cadáver. A cavidade abdominal eviscerada afundava-se de forma lastimável. E, na incisão cuidadosamente suturada no flanco, os pontos do fio cauterizante na carne eram grotescos de um modo incomum. Das pontas das garras dos dedos inchados dos pés, a mão esquerda rastejou lentamente até os tornozelos retorcidos, depois até as coxas grotescamente arqueadas. Naturalmente, D mantinha os olhos fixos naquela direção também. Mas enquanto ele segurava a mão próxima ao cadáver, a maneira como o carbúnculo de semblante humano em sua palma continuava a examinar o paciente imóvel com a mais grave das expressões era mais cômica do que assustadora. Deslizando a mão esquerda pelos flancos, peito e rosto e, por fim, tocando de leve os cabelos que escorriam do topo da cabeça, D perguntou: "Então?" Exatamente como você esperava. Mas no momento continua morto." D assentiu. O que exatamente significava "no momento continua morto"? Quando vai despertar? Não faça perguntas idiotas. Desde os tempos antigos, os demônios sempre se reuniram às 3 da manhã. Mudando de assunto, enquanto eu cochilava, ouvi falar de um professor chamado Meyer que desapareceu. Será que o amiguinho dele o pegou? Aparentemente, o furúnculo de rosto ainda conseguia ver e ouvir o que acontecia no mundo exterior, mesmo estando no fundo da palma da mão de D.
Provavelmente, disse D, mas ainda tem uma coisa nesse caso que eu não consigo entender. Bufou a outra voz com desdém. Sem dúvida, a chave estaria naquelas ruínas. Você sempre pode subir lá sozinho e dar uma olhada. Levar a garota também seria seguro o suficiente, eu acho. Isso, claro, contanto que você sabe quem esteja lá em cima. A voz repreensiva morreu abruptamente. D cerrou o punho esquerdo com força. Ele fez isso com tanta força que sua carne jovem e impecável tremeu. E junto com o gemido rouco de agonia, um fio de sangue vivo escorreu entre seus dedos curvados. Ele, murmurou D, lançando o olhar para as portas escancaradas. Tudo começou com ele. Todos os sonhos e todas as tragédias. Uma rajada de vento forte entrou pela porta, fazendo a lâmpada do teto balançar. Naquela luz, o rosto de D se tornou diabólico. Pare com isso! Lábios carnudos sugavam o apelo da garota enquanto o prefeito pressionava o rosto contra o dela. Quando a respiração e a língua apaixonadas invadiram sua orelha, Lina soltou um gemido involuntário. Sob a blusa do pijama, uma mão enrugada massageava seu seio. Por favor, pare. Eu não quero isso. Por que isso? Aproveitando a recusa de Lina, o prefeito pressionou seus braços brancos contra os lençóis. Por que aquele caçador está aqui? Perguntou, deixando um leve sorriso surgir em seus lábios. Não posso dizer que a culpo. Sou um homem. E tenho que confessar que a aparência dele faz até meu coração bater mais forte. Bem, tudo bem. De vez em quando, é bom conseguir um pouco de diversão com alguém que saiba lutar. Seus lábios se prenderam ao seio dela. Lina se contorceu, mas não havia nada que pudesse fazer. Lágrimas escorreram dos cantos de seus olhos, umedecendo os lençóis brancos. Depois de um tempo, o velho afastou os lábios e disse: Você é minha. Fui eu quem a salvou de se tornar um brinquedo da aldeia, quem a adotou, quem os impediu de fazer qualquer coisa contra você. Em breve, você deixará a cidade. Receio que não haja muito que possamos fazer a respeito. Mas até que você vá, mesmo depois de estar na capital, não deixarei nenhum outro homem ficar com você. E também não permitirei que você se apaixone por ninguém. Sua voz estava carregada de obsessão. Lina desviou o rosto. Vou garantir que você não se esqueça de mim. Vou gravar minha memória em seu corpo. Assim. O rosto do velho afundou abaixo da cintura dela. E Lina mordeu o lábio para não expressar o fruto daquele tormento. Uma mão ossuda deslizou pela brancura exposta de sua coxa. Ela olhou para o travesseiro em desespero. Debaixo do travesseiro avistou uma única flor branca. Ela sugou a paixão de seu corpo de uma maneira inacreditável. A imagem do rosto de alguém que ela nunca vira veio à mente de Lina. Percebendo uma leve mudança na forma como o corpo da garota reagia, o velho acelerou o ritmo de sua língua. E ainda assim, a expressão de Lina era misteriosamente serena. O rosto que surgiu em seu íntimo tinha uma semelhança impressionante com o caçador de vampiros. Os ventos se juntaram ao aguaceiro torrencial, e o nível do rio continuava a subir. Embora a corrente já fosse intensa desde o início, não conseguia acompanhar as ondas encrespadas erguidas pelo vento. Diante do tom furioso do afluente barrento, agora superando até mesmo o som cortante da chuva, os moradores das margens trocaram olhares inquietos. Duas figuras se moviam ao pé da ponte. Ambas eram homens do comitê de vigilância. Em seus impermeáveis negros lembravam as próprias criaturas da noite que tanto temiam. Isso tá com cara de problema, pode ser que ela ceda. Ao ouvir a opinião do homem maior, o menor, de pé na inclinação, balançou a cabeça. Nada disso. Choveu tão forte quanto no ano passado. As vigas da ponte foram reforçadas e ainda levantaram esses taludes. Não tem com o que se preocupar. Claro, não sei o que acontece se continuar assim por mais 1 ou 2 dias. E quantas vezes vou ter que te dizer para não segurar nas minhas pernas como se eu fosse uma escada particular. Um silêncio caiu entre os dois. Na verdade, o homem maior estava acima do menor, sobre o talude.
Demorou um bom tempo até que o menor reunisse coragem para olhar para baixo em direção aos tornozelos. O braço que os envolvia pertencia a um homem cujo tronco superior emergia da água negra. Você é... O homenzinho recordou o rosto do caçador de vampiros, que não muitos dias antes caíra exatamente daquela ponte, caixão e tudo. De rosto pálido e expressão vazia, o caçador puxou uma estaca do cinto e a cravou no coração do homem menor. Espasmos da morte sacudiram seu corpo franzino. Sem vida, ele tombou na água e foi rapidamente levado pela correnteza. Subindo o talude com frieza, o caçador reanimado parou diante do gigante petrificado. Instantes antes de a estaca erguida pelo vulto pálido se cravar no peito do homem grande, ele viu formas escuras de homens e mulheres surgirem uma após a outra da superfície negra da água e escalarem a encosta. Algo longo e cilíndrico atravessava o coração de cada um. Eram todas vítimas da nobreza descartadas no rio. Então é assim que eu morro, pensou o homem grande, com uma estaca no coração, pelas mãos desse aberrante. A estaca afundou em seu peito. Ele viu um jorro de sangue explodir com um sopro abafado. Um vento inesperado atingiu o corpo gigantesco que rolou até a metade do talude, arrancando-lhe o casaco sem piedade. Não havia qualquer mancha de sangue à vista. Além disso, nem o peito do homem grande, nem o coração do menor haviam sido perfurados por uma estaca. E não restava vestígio algum da horda de cadáveres que se erguera das profundezas aquosas. Às 2h59 da manhã, D se ergueu de sua cama de feno e acionou os controles de luz, mantendo a lâmpada solar o mais fraca possível. Uma penumbra tênue dominava o celeiro. Coisas estranhas, criaturas e fenômenos tinham uma forte aversão à luz. Voltando ao seu lugar de repouso, ele fitou o cadáver em sua cama improvisada às pressas e a mulher, que não estava nem viva nem morta. A situação da mulher em si não parecia tão urgente. Se quisesse, o vampiro que se empanturrara na noite anterior poderia esperar vários dias. Além disso, por saber do que D era capaz, não era provável que o vampiro fizesse uma visita descuidada à sua vítima. Apesar das chances mínimas de ataque, D a mantivera sob sua custódia, porque previra o que aconteceria se ela fosse chamada. Vítimas que caíam sob o feitiço de um vampiro eram submetidas a uma espécie de hipnose de longo alcance e podiam desferir ataques brutais até mesmo contra aqueles que tentavam protegê-las. O aspecto mais temível desse estado hipnótico era a forma como ele podia ultrapassar os limites subconscientes que os humanos impunham à própria carne. Tentar conter uma vítima em convulsão, usando toda a força inerente ao corpo humano, cerca de 7 vezes a força normal, era tarefa difícil até mesmo para uma equipe de 5 homens de constituição semelhante. Uma donzela graciosa quebrando a tíbia de um combatente profissional sequer seria notícia na fronteira. Antes que a situação chegasse a esse ponto, os que cuidavam da vítima fariam o possível para lançar mão, sem piedade, de uma estaca. Aqueles que deveriam protegê-la tornavam-se seus algozes. Seria isso uma tragédia ou uma comédia? Mas, se assim era, com que propósito D se apoderara do cadáver da criatura? E qual o significado de sua estranha conversa com o carbúnculo de semblante humano? A mudança ocorreu exatamente às 3 da manhã. Os olhos de D brilharam de maneira misteriosa. Sem qualquer movimento supérfluo, o cadáver ergueu lentamente o torso. O corpo morto se levantou e escorregou da mesa, mantendo apenas o rosto fixo na máscara vazia da morte. Ainda assim, para algo que tivera todos os órgãos internos removidos e uma grande depressão no abdômen, possuía uma vitalidade tenaz, quase misteriosa, como eu imaginava, murmurou D. O cadáver ambulante foi até os frascos e iniciou uma atividade de arrepiar os cabelos.
Removendo com habilidade a tampa de mola de um deles, mergulhou a mão e retirou as entranhas pingando, rasgou a ferida selada e, com um cuidado quase afetuoso, empurrou-as para dentro, recolocando os intestinos em seu devido lugar. Essa atividade, cuja visão teria enlouquecido qualquer um que não fosse D, prosseguiu por algum tempo. Após recuperar o coração, os pulmões, o estômago e outras partes, e naturalmente, ignorando o enorme volume de vísceras agora acumulado em seu abdômen, o cadáver percorreu o ambiente com suas pupilas turvas. Então, começou a se mover em direção à saída com um andar desajeitado. D também se levantou. A bainha da espada longa em suas costas reluziu de leve. Nem um único fio de feno se mexeu. Com passos abafados, ele seguiu a monstruosidade reanimada. A pequena silhueta saiu pela entrada. Deparou e pareceu considerar segui-la. Não temia, é claro, a chuva açoitada pelo vento, mas todos os seus sentidos de vampiro detectavam uma massa de poderosa energia mental se aglomerando atrás do celeiro. Fosse o que fosse, ele ainda não conseguia vê-la. Das costas de D, ergueu-se o som da lâmina deixando a bainha. Depois disso, não houve qualquer movimento. As presenças, uma horda de cadáveres encharcados, cercaram-no. Jovens mulheres e rapazes com estacas cravadas no coração, suas vestes funerárias vividamente tingidas pelo próprio sangue. Eram os corpos de todos os que haviam sucumbido às presas perniciosas da nobreza e sido lançados às águas caudalosas desde a fundação daquela vila. No entanto, um ataque psicológico. Estão usando habilidades bastante avançadas. D já havia notado que as fileiras de cadáveres não projetavam sombra. Quanto tempo, D? Nunca imaginei que te encontraria aqui. O cadáver inchado de uma vítima de afogamento, o único que havia sido poupado de uma estaca, deu um passo à frente. Era o caçador de vampiros Geslin. Estaria o inimigo tentando usar alguma lembrança desse homem como brecha, projetando ilusões na mente de D. E então D consegue nos derrubar? A mão direita de Geslin se moveu e um relâmpago branco roçou a face de D. Gotas de chuva respingaram no sangue que escorria. Você não pode nos cortar com essa sua espada, mas nós podemos te cravar nossas estacas. Cunhas de madeira reluziam nas mãos ensanguentadas dos mortos. As agulhas de madeira comum arremessadas da mão direita de D atravessaram os corpos dos mortos e se cravaram na parede do celeiro atrás deles. Geslin soltou uma risada abafada. O que acha disso, D? É só isso que você consegue fazer? Vamos, tente. Não consegue nos cortar? Eu posso cortar você. O quê? Os olhos de D emitiram um brilho vermelho feroz, aparando todas as estacas inexistentes que rugiam em sua direção com um movimento gracioso. D avançou direto para o centro da horda de mortos que o cercava. A cabeça de Geslin foi partida em dois, ainda com a expressão de choque estampada no rosto. A cabeça voou do corpo de um jovem que empunhava uma estaca erguida, pronto para golpear. O aço nu penetrou o peito de uma mulher que recuava aos gritos. Um par de presas projetava-se da boca de D. Quem conseguiria encarar diretamente aquela visão aterradora? Não era nada menos que o massacre dos mortos por um homem demoníaco. A chuva espirrava contra a lâmina prateada. Em meio ao vento, a chuva e a escuridão, permanecia a figura solitária de D. Não havia ninguém ali, como sempre fora. Até mesmo o corte em sua face havia desaparecido. Toda a batalha se desenrolara dentro de sua mente. Ainda bem. Não importa quantas vezes eu veja, sempre é um espetáculo intenso. Veio a voz profundamente enojada da mão esquerda de D. O caçador já havia recuperado sua beleza de parafina e examinava os arredores. Não dá para lutar contra o próprio sangue, eu digo. De qualquer forma, isso jogou uma bela chave inglesa no seu plano de ver para onde aquela criaturinha iria se reunir com seus comparsas. A questão é, foi coincidência ou não? Se foi coincidência, então aquela criatura e o atacante de ontem não têm relação.
Se foi intencional, então todos os nossos mistérios estão convergindo para um único ponto, disse D, sacudindo as gotas de chuva dos ombros junto à porta do celeiro. Os cabelos negros como corvo colavam-se à sua pele quase translúcida e uma desolação sobrenatural pairava sobre ele. Mas, ainda assim, sua beleza era indescritível. Certamente até a mais deslumbrante das mulheres empalideceria diante daquele jovem, a ponto de até mesmo a voz da mão esquerda soar cativada ao dizer: é difícil acreditar que você passou todo esse tempo sem nunca cravar as presas em nenhuma das mulheres e homens que te perseguem. Aposto que a princesa mais bela da terra ofereceria o pescoço branco e macio se você dissesse uma única palavra. Tenho que te dar crédito pela força de vontade, se nada mais. Então, o que pretende fazer? Preocupado comigo? Perguntou D em voz baixa. Não seja ridículo. Eu só estava perguntando se você vai subir até aquelas ruínas do castelo. Tenho uma vaga ideia do que aconteceu lá. Pode até ser que aquela criatura tenha vindo de... Eu sei. As palavras de D cortaram a voz estridente. Exatamente. Desde o momento em que pusera os olhos na criatura estendida no campo, D soubera que ela era igual às coisas que haviam atacado Lina e ele nas profundezas sombrias do castelo. Então acho que temos que ir, já que Sua Alteza também está lá em cima. Na palma de D, o carbúnculo de semblante humano mostrou os dentes em uma risada sinistra. No centro de um aposento sombrio, várias figuras envoltas em sombras se reuniam. O ambiente estava impregnado de tal sensação de sobrenatural que até os rosnados de inúmeras feras, vindos de muito perto, pareciam desprovidos de vigor. Eu falhei, gemeu uma das sombras. Apesar do peso de suas palavras, não parecia perturbada. A voz era ainda mais estranha por sua serenidade. Se aquele caçador consegue aparar um ataque psicológico, é um homem a ser temido. Um dampiro, sem dúvida, e não um mestiço qualquer. O que você acha? A sombra a quem se dirigia permaneceu em silêncio. Esqueça o que eu perguntei, então, disse a primeira sombra, praticamente cuspindo as palavras. Surpreendentemente, a voz ainda era jovem. Pelo modo de falar, tratava-se do líder do grupo, a figura acinzentada de vestes cinzentas. E se assim fosse, as outras duas sombras seriam sua vítima Fern e o garoto Kuori. Mesmo aquele jovem não estaria seguro por muito tempo em um covil de vampiros. Mas seja como for, não podemos permitir que ele permaneça na vila por mais tempo, nem que descubra quem somos. O braço da sombra se estendeu, apontando para a terceira figura. Amanhã, façam ruir a entrada. Quero deixar isso perfeitamente claro desde já. Não permitirei que ele interfira novamente. Da próxima vez, será você quem será eliminado. Não importa o que você seja. A sombra indicada estremeceu, como se estivesse apavorada, mas não disse nada. Algo pequeno se moveu junto à parede. Todos os olhares se voltaram para a entrada, captando a criatura diminuta que adentrou o recinto ao ranger da pesada porta. Do abdômen estranhamente protuberante até a clavícula, estendia-se uma incisão cirúrgica crua e negra. Foi o único que conseguiu voltar? Perguntou o líder das sombras. Teria sido melhor capturá-los imediatamente quando se soltaram, mas isso estava além do nosso controle. Com o cheiro de sangue fresco e carne por toda parte, não importa que eles não precisem comer nem beber, eles vão querer se descontrolar. Ah, bem, em breve esta vila, não, toda a fronteira estará em nossas mãos. Tudo acontecerá amanhã. A risada sinistra da sombra estava repleta de confiança. Prenhe de horror e mistério, a escuridão cobria sozinha a vila encharcada pela chuva torrencial.